Esse vídeo em continuidade, o vídeo 8, vai tratar basicamente do mesmo assunto. Nós vamos apresentar uma codificação pronta e o objetivo é tentar entender o que o programa faz sem fazer a simulação. Só olhando mesmo, isso daí é muito comum entre os programadores, ele não precisa estar simulando para entender o que o programa faz. Bom, vamos ver que problema vai ser esse. Vamos dar uma olhadinha aqui. Sem fazer a simulação, identificar o objetivo do programa abaixo. Isso é típico de uma questão de prova, por exemplo, né? Então aí é dada uma codificação e a gente tem que olhar para essa codificação e tentar entender o que ela faz. Até que não é dos mais complexos, mas é só para a gente entender o mecanismo que a gente usa para poder saber o que o programa faz. Bom, a primeira coisa que a gente nota é o seguinte, não está muito no padrão que a gente está acostumado a fazer. Também não está tão fora do padrão assim, né? Mas tem alguma coisa que não bate direito aqui, por exemplo, esse if, esse comando faz parte do if, do sim, do não. Bom, enfim. Não é obrigatório fazer o que a gente vai fazer, mas antes de tentar entender o problema, nós vamos tentar dar uma analisada aí melhor nessa codificação. Vamos trabalhar um pouquinho no visual da codificação. Às vezes, se você estiver fazendo isso numa questão de prova, por exemplo, você tem que fazer à mão, né? Não tem jeito. No computador fica mais fácil. Eu pego essa codificação e vou corrigindo lá no computador mesmo. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaria isso daqui. Então está aí aquele mesmo problema, agora já apresentado dentro do DevC++. Bom, então vamos ver aqui. Primeira coisa, a gente viu aí que aqui que eu tenho uma função e um programa principal. Vê que eles não estão no mesmo padrão, né? Esse int main, veja que o abre está na própria linha do main e aqui não está, mas está na linha de baixo. Então, está certo na linha de baixo? Para o computador está. Para a gente também, você pode entender que isso está certo. Mas não está muito no padrão combinado, né? Então, eu vou dar uma acertada aqui. Não é obrigatório, mas eu acho que vai ficar melhor assim. E esse int eu vou passar para baixo, já deslocar. Eu vou deslocar certinho, uma tabulação, né? E esse fecha aqui, o DevC++ me ajuda, né? A linha 10 está fechando o que abriu na linha 6. Eu vou deixar isolado na linha de baixo, alinhado com a letra I, que é a primeira posição aqui da linha onde o abre apareceu. Bom, beleza, aqui eu já fiz então o alinhamento, né? Vou fazer aqui no main também a mesma coisa. Esse daqui começa aqui, eu vou já colocar aqui. Beleza, então o main, tanto a função como o main, tem o abre na própria linha e o fecha isolado. Ok. Então, voltando aqui. Aqui eu tenho a definição de duas variáveis, sem problema. Aqui eu tenho um for. Bom, no vídeo anterior, no vídeo 8, a gente falou um pouquinho aí do if, dos alinhamentos do if, falou da importância de se colocar a chave. Na mesma linha do if, uma chave no fim da linha onde tem o if, a mesma coisa, o mesmo padrão você aplica para o while, para o for. É bom você dar esse tipo de visual. Então eu vou fazer aqui, olha. Aqui, esse for, eu vou colocar o abre na própria linha do for. Na verdade, ele está aqui na linha 9. Mas por padrão, eu vou colocar ele aqui em cima. Só o abre. E o if vou colocar na linha de baixo e dou uma deslocada. Tá? E esse fecha é o fecha do for. Então eu vou dar um Enter e ele fecha aqui e esse return fica aqui, alinhado. Então vamos ver. É fácil de perceber que esse if está dentro do for e esse return não está. Esse return está fora do for. Bom, então agora aqui o for está resolvido. Vamos aqui para o if. O if, a gente tinha dito que sempre que fizermos um if, vamos colocar um abre e na linha de baixo o comando que ele vai fazer. No caso aqui é um comando só. Por isso que deu para fazer aqui direto
sem mudar de linha e sem colocar um abre. Mas vamos seguir o nosso padrão aqui, fica fácil de entender, né? Esse C++ fica aqui dentro do if, deslocado, e esse fecha vem aqui. Bom, é a mesma coisa que estava. Então, o if termina aqui, tem uma pergunta, e se for afirmativo, faz isso daqui. E esse if está totalmente dentro deste for. Então, fica mais fácil de entender agora. Bom, isso daqui eu já acertei todo o alinhamento. Veja que esse return não tem motivo nem para deslocar para a direita nem para a esquerda. Ele segue o alinhamento da linha de cima onde fechou um bloco. Então, fechou o bloco numa linha, a linha de baixo pega o mesmo deslocamento onde estava o fechamento desse bloco. E por que esse bloco estava aqui? Porque ele alinha com a primeira letra aonde esse bloco foi aberto. Por isso assim. Então agora está no alinhamento mais ou menos que a gente andou padronizando. Bom, agora que o programa está reescrito, realinhado, agora sim a gente vai tentar entender o que ele faz. Bom, então aqui é o seguinte, eu tenho uma função e o programa principal. O sistema operacional, o compilador, recebe essas instruções todas e ele começa sempre do main. Aonde tiver um main, não precisa ser o primeiro, pode estar no meio, pode estar no fim, ele vai em busca do main. E o main é o programa principal. O programa principal digita uma frase, o usuário digita uma frase e é feita a leitura aqui desse string, né? Veja que a frase, olha que interessante, a frase foi definida como uma variável global. Então, tanto o main como a função podem acessar essa frase aqui, as duas conhecem a frase. Então, quando é feita a leitura da frase vem para cá. Em seguida, então, é mostrado um número inteiro, que é o resultado da função. Veja que para a função não passo parâmetro nenhum, interessante, mas eu tenho que dizer que é uma função, colocando um abre e fecha. Eu executo a função, somo 1 e apresento esse resultado e o programa encerra. Bom, então agora o que a gente tem que entender mesmo é essa tal de função. Então está aqui, a função retorna um número inteiro e ela não recebe nada. Veja que aqui dentro do abre e fecha não tem nada. Ela não recebe parâmetros, mas ela devolve um valor. Ela define uma variável i, esse i é usado aqui num for, e define uma variável c que começa com 0. Bom, então vamos ver o que essa função está fazendo. O i vai de 0 aqui. Uma pergunta um pouco diferente da que a gente tem feito até então. Frase indexado de i, qual é o valor de i? O valor de i é 0, depois é 1, depois é 2, enfim. O i vai aumentando. Tá? Até quando? Se a frase indexada de i ela não for igual, veja que esse barra ao contrário, 0, é um caractere só, embora a simbologia aqui seja feita com dois caracteres, o barra ao contrário e o 0, esse barra ao contrário 0 significa o caractere que vai no fim de qualquer string. Então, tem uma frase e no fim da frase, no getS já faz isso, tá? Eu li a frase aqui, tá vendo? GetS, quando leu a frase, já anexou lá no final da frase, num byte só, o caractere de fim de string. Então a pergunta está dizendo, o i começa com 0 e enquanto o i for diferente daquele caractere de término, o que está sendo feito? Está sendo feita uma pergunta, se não for o fim de string, está sendo feita uma pergunta se aquela posição da frase, na posição i, quanto vale? 0, 1, 2, sei lá, se for igual a... Aqui tem um delimitador, aspas simples e aspas simples. No meio dos dois tem um espaço. Tá? Aqui tem um espaço. Então, na verdade, eu estou perguntando se aquela posição da frase é igual ao espaço. Se aquela posição da frase for igual ao espaço, eu somo 1 no C, que começou com 0. Então, tá claro, esse programa aqui está contando espaços, quantos espaços tem a frase. Se não for espaço, no soma,
volta aqui, cai na linha 12, que remete para a linha 8, e a linha 8 vai pegar o i aumenta de 1, né? E enquanto for aquela posição i não for o fim de string, continua perguntando se é o 0 e assim por diante. Quando esgotou o string todo na variável c, eu tenho quantos espaços eu encontrei. E aí então eu dou como retorno esse valor. Então, por exemplo, a frase tinha 3 espaços, então vai retornar 3. E esse 3 entra, por exemplo, entra aqui. Aí quando entra 3 eu vou mostrar mais um, 4. Então, na verdade, o que faz esse programa? Ele lê uma frase e pega quantos espaços foram encontrados, mais um. Então, se a frase tinha 2 espaços, ele vai mostrar 3. Esse é um problema típico aí usado na informática, que é o seguinte, é contar palavras de uma frase. Se você tem uma frase com 2 espaços, a frase tem 3 palavras. Então, por exemplo, se eu escrever Fundação Santo André, tem a primeira palavra que é fundação, a segunda que é santo e a terceira que é André. Existe um espaço entre fundação e santo e um espaço entre santo e André. 2 espaços, 3 palavras. Então, na verdade, o que faz esse programa? Esse programa conta palavras de uma frase. Eu não preciso fazer nenhuma simulação para entender isso, né? Eu olhando o programa aí, eu tenho... É muito normal um programador, ao analisar um programa, tentar entender o que o programa faz sem fazer a simulação, né? A simulação é uma simulação burra. Você faz aquilo que é para fazer exatamente como um computador. O computador não pensa, ele faz o que você mandou. Agora aqui não, eu estou dizendo, nem faça a simulação. Tenta entender o que o programa faz sem fazer a simulação. Isso é muito importante na formação de um profissional de informática. Tá ok? Vamos fazer só um pequeno teste, não custa, né? Eu vou colocar aqui, compilar e executar. Vamos lá, eu vou digitar uma frase, colocar aqui vídeo de informática. Eu não acentuei. Bom, vídeo de informática, vamos ver, eu tenho uma palavra vídeo, uma palavra de e uma palavra informática. E aqui tem 2 espaços. Então, se são 2 espaços, são 3 palavras. É evidente que essa técnica só vale se a frase tiver num estado que a gente chama de normalizado. O que é normalizado? Não tem espaço antes da primeira palavra, não tem espaços depois da última palavra, e entre cada palavra só tem um espaço. Se não tiver normalizado, vai dar confusão, né? Se eu digitar depois de informática uns 4 espaços, ele, fora os 2 que já tem, com 4, 6, ele vai me mostrar 7. Na verdade, não é isso. Contar a palavra, a gente usa essa técnica aí dessa função, mas na certeza de que a frase que a gente recebe está normalizada. Então, vamos ver. Ele vai contar 2 espaços, não é? E vai mostrar então 2 mais 1, 3. Então tá aí, 3 é o número de palavras desta frase. Ok, então terminamos mais esse vídeo aí sobre funções. É o último vídeo dessa série. Boa sorte para vocês nos estudos e nas provas, nas avaliações e também na vida profissional.